Fala aí, eu sou a Alessa, irmã do Alisson, Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. e esse é mais um vídeo do nosso canal. Somar! Somar! Bem-vindo de volta e seja bem-vindo você que acabou de chegar. Estamos aqui numa série de vídeos de Buonap, que é um add-on de usabilidade do SAP Business One, e estamos cada vez mais mergulhados aí em funções avançadas de configurações e desenvolvimentos, customizações dentro do Buonap. E hoje nós vamos falar sobre código dinâmico. Mano, explica pra nós aí e bora lá. Estamos aqui mais uma vez no nosso querido cliente do SAP Business One, na sua versão 10, com o BuildApp já habilitado, né? Aqui no Uhum, nosso querido administrador de Atom. E aqui, mana, o que nós vamos fazer, né? Como você mesmo disse, nós vamos entender o funcionamento da UF do tipo código dinâmico, tá? Mas aqui, ok. só para colocar todos na mesma página, para você que não acompanhou os últimos vídeos, e sugiro que você acompanhe aí toda a trilha que foi Uhum, separada numa playlist aí exclusiva sobre o assunto. Estamos aqui desenvolvendo uma funcionalidade para realizar a atualização do nível de estoque mínimo, né? Um campo uhum, aqui dentro do cadastro de estoque, né? Que armazena essa informação para auxiliar dentro do MRP e em outras funcionalidades do dia a dia. Né? E aí, qual que é a intenção dessa função? Né? No momento que a gente acessar aqui o relatório, que foi desenvolvido através do relatório SQL, ele vai trazer então as informações já calculadas e no momento que a gente clicar aqui, né, selecionar as linhas e clicar no atualizar todos, ele vai rodar. Nesse uhum, momento está executando uma UF do tipo macro, que foi a que a gente certo. desenvolveu no último vídeo, né? Uhum, Através de um ciclo de linha. Então, esse ciclo de linha, ele vai rodar cada uma dessas linhas aqui, e conforme ele vai rodando, ele vai executando a UF macro, que vai atualizar de fato, né? Ela vai abrir aqui a tela do item, transferir os dados para poder fazer a pesquisa daquele item e tudo mais. Qual que é o ponto dessa funcionalidade, mano? É que ela vai bloquear a minha sessão no momento em que eu estou trabalhando para executar isso. Ela vai funcionar como um robozinho, né? Então, se eu pegar aqui um item, por exemplo, aqui, ó, o MAT3, vamos uhum, tirar essa informação de estoque dele aqui, atualizar, né, os dados. Ao selecionar e clicar aqui no atualizar todos, veja o que ele vai fazer. Ó. Ele vai então carregar, abrir a tela, pesquisar, navegar, trazer. Só que enquanto eu estou fazendo isso, além da minha sessão estar travada, eu tenho mais passos, né? Ele está abrindo uma sim, tela, pesquisando o item, fazendo a troca da aba, e isso aqui custa tempo, né? sim, E uhum, naturalmente, quando a gente utiliza a aplicação, né? E aí é só para a gente entender a aplicação e o nível de camada da API, né? De certa forma, né? Que seria a biblioteca. A camada da aplicação ela tem que ficar atualizando dados na tela do usuário. Então, essa uhum. abertura de tela, tudo isso custa tempo de processamento. Rapidinho, é como o próprio usuário fazendo, porém você não tá ali dando comando nos cliques, mas Exatamente. a energia gasta ali é a mesma, né? Exatamente. E para nos auxiliar nisso, né, a Boyle disponibilizou aí dentro da sua função universal uma opção, então eu vou clicar aqui no adicionar, ó, do tipo código dinâmico .NET SDK, tá? Isso aqui é naturalmente, ó, quando a gente utiliza esse tipo, veja que já existe uma mensagem aqui, ó, Uhum, de aviso. Olha, isso aqui só é recomendado para desenvolvedores. Então, nesse caso, se você já tem alguma proximidade com a programação a nível de C Sharp mesmo, né, que é o .NET aqui no caso, essa funcionalidade aqui, ela permite que você tenha acessos de forma ainda mais rápida e dinâmica à estrutura dos objetos do SAP. Então uhum. veja que por aqui eu poderia mexer no cadastro do item, no cadastro do depósito, numa informação de um documento, sem precisar abrir nenhuma tela, né? Simplesmente por baixo dos panos ali ele vai executando todo esse código. E aí, aqui dentro da função do tipo código dinâmico, a Boyan disponibiliza para a gente
três variáveis, vamos falar dessa forma, né? Padrões, que um é a company, que é basicamente o SAP Bobscom Company. Isso se a gente acessar aqui a pasta do SAP, só para vocês verem que interessante aqui, ó. Eu vou vir aqui na pastinha do SAP. Opa. Aqui, ó. SAP. E aí eu vou aqui na DI API. E aqui dentro da DI API eu tenho a Bobscom. Tá vendo? Que é exatamente o que a gente chama de DLL, né? A biblioteca, que ao inserir ela dentro do C Sharp, o SAP permite que eu possa interagir com os objetos dela, né? Então, toda a regra de negócio que está aqui dentro do client do SAP Business One foi sintetizada dentro de uma biblioteca de objetos para serem utilizada por desenvolvedores e tudo mais. E aí, aqui, ó, a gente tem, então, a Bobscom, a UICon, aí a UI vai estar relacionada ao próprio client, né? Então, quando eu falo SAP Bobs UI aqui, ó, esse UI seria a interface. Fácil do usuário. Então, olha só para você ver que interessante. Eu vou colocar aqui, ó, EM atualizar estoque dinâmico, tá? E aí aqui dentro do código a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar assim, ó, application. Quem é a application? A application é o icon, né? E aí dentro da application existe uma função que chama message box. Ok. Perfeito? Essa message box, ela tem simplesmente eu posso colocar aqui, ó, olá. Vamos fazer o padrão universal, né? Olá, mundo. Olá, mundo somar. Só para a gente deixar aqui diferentezinho, né? E aí a gente fechou aqui a linha. Colocamos o ponto e vírgula. Olha só que interessante. Sem ponto e vírgula, vamos testar. Erro. Não deu. Falta o ponto e vírgula. Clicamos novamente. O código foi completado com sucesso. E aí, ó, eu vou adicionar como F9 aqui, tá? E agora a gente vai vir aqui, ó, no nosso editar botões de função e vamos adicionar o atualizar C Sharp ou SDK. Vamos deixar SDK. Ok. Ok? Então agora, se a gente abrir a tela aqui novamente do atualizar estoque mínimo, nós vamos ter a opção do atualizar SDK. Quando eu clicar, olha lá, apareceu então o Olá Mundo somar. Olha só que interessante. No código da UF, bastava a gente escrever aqui, ó, message box e a mensagem, certo? Na macro, na macro. Na macro. O que é essa message box na macro? É uma forma sintetizada, aí é onde a Boyle sintetizou alguns comandos lá da Bob's UI com um comando curto aqui. Então, message box, ao fazer esse comando aqui na macro, o Bionap por baixo dos panos está executando essa instrução aqui. Usando a Bob's UI com application, ele declara a sua application e chama o método messagebox, tá? Então aí, para quem lembra, quem sabe programação, espero que ninguém tenha pulado essa matéria lá na faculdade, né? Boa. Ou só passou por ela e não lembra lá orientação a objetos, só aquela ideia básica, né, de herança, então é importante reforçar esses daí para poder conseguir fazer, né, ou usar em toda a sua plenitude aí a funcionalidade do código dinâmico, tá? E aí, mano, é claro que todas essas informações aqui das variáveis que a gente pode utilizar, elas estão contidas aqui também dentro do SDK Help Center, né? Então aqui dentro eu tenho como entender a DI e a UI, né? A UI API é o SAP UICon e o DI API é o Bobscom lá dentro da operação. Então você clicando aqui em introdução, ele vai te explicar como isso funciona, a opção de conexão com o banco de dados, a API em si, a aplicação, aí tem os objetos,
E aí a gente vai entrando, né? Aqui, ó, cada um dos seus objetos, como eles vão funcionando. E aí na referência da API, olha para você ver a quantidade de coisas que existem aqui. Nossa, sim. Então é uma operação que requer estudar exatamente o que a gente quer fazer. Nesse momento, o que a gente quer fazer agora? Nós queremos, então, passar por cada uma das linhas que está nesse grid, tá? E passando nessas linhas desse grid, a gente quer pegar o que estiver marcado, né, selecionado, né, se está selecionado, executar então a atualização do Pro novo. campo. É. É isso aí. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, o SAP ele vai ter algumas diferenças entre a sua tela, por exemplo, de venda. Por exemplo, se eu estiver aqui no pedido de venda, esse grid que você está vendo aqui, ele é do tipo Matrix. Matriz. Tá? Tipo Matriz. Uhum. Matrix mesmo. Matrix. Né? Realmente escrito como o do filme. Já esse carinha aqui, ele é do tipo grid. Isso a gente já sabe, tá? Já sabe por conta do conhecimento ali do próprio Bionap, como ele monta a tela, como ele monta esses objetos. Então, o que eu posso fazer aqui, por exemplo? Como eu já tenho aqui a minha Bobscom dentro da minha função, né, dentro do meu ambiente, eu posso simplesmente escrever assim, ó, grid, e isso aqui é a classe grid. Daí a gente vai Tá. dar um nome para ela. O nome para ela é itens, lista. Então, vamos chamar de lista de itens, tá? Recomendo sempre utilizar padrão de programação, nomenclatura de variáveis, tudo isso tem que entrar aí na regra, pessoal. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser basicamente um grid, e aí isso aqui é uma forma que a gente usa dentro da programação para normatizar o elemento que vem em seguida. É como se eu estivesse convertendo ele ali, tá? Tá. Quem? O meu form, que é a tela que está aberta. Então, toda vez que a função é executada, então eu estou clicando nesse botão aqui. Esse formulário, ele está diretamente linkado a essa variável form que está aqui embaixo. Então, vai ser o form.itens. Itens aqui, por quê? Cada elemento que existe dentro da minha tela, ele está dentro de uma lista chamada itens dentro do meu formulário. Então, meu formulário tem uma lista de itens. E dentro Uhum. dessa lista de itens, eu quero quem? Eu quero o item. E aí, qual é o código dele aqui, ó? Ó, vamos habilitar as informações de sistema. Esse cara aqui é o boy1. Então, eu quero o boy1, que é o meu grid. Né? E aí, depois que eu dizer isso, eu tenho que colocar um parâmetro a mais, né? Um atributo a mais, que é o specific. Tá? Se eu clicar aqui no Uhum. teste, ó, já rodou, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? Olha só que interessante. A gente vai criar uma, uma variável aqui, ó, chamada itens lista, uma variável, deixa eu mudar o nome dela aqui, ó, vai ser chamada linhas. Isso é só para a gente simplificar o código da frente, tá? Tá. Porque eu vou querer saber. Vamos fazer assim, ó. Primeiro, ó, application.messagebox. Lembra que eu falo que a mensagem nossa mensagem é a nossa vida, né? Uhum. A gente vai pegar aqui, ó, o itens lista. Ponto. Esse cara aqui é um grid. O grid ele tem dentro dele um atributo chamado rows. E aí a gente vai colocar aqui a cláusula count, que é como se fosse uma função para contar. Se eu clicar em testar, o que ele vai reclamar aqui, ó? O count, ele é um número, certo? Uhum. Então eu não posso diretamente colocar o count dentro do message box. Eu tenho que fazer um convert to string. Aí começa a complicar. Mas beleza, faz parte do processo. E Boa. aí, o que eu vou fazer agora? Olha só, se eu clicar no atualizar SDK, ó, ele já entendeu. Então, o meu grid rows, né? Meu grid aqui, boy1, e contou que tem 20 linhas, olha só. Então, a gente já Sim. sabe que ele tem 20 linhas. O que a gente quer fazer então agora? A gente quer vir aqui, ó, e vai colocar
o linhas com exatamente esse parâmetro. Então, aqui o tipo, nome da variável, mesma forma de fazer aqui em cima, tá vendo? Uhum. Por que que esse aqui ficou azul, um azul forte, mano? Porque esse aqui é um tipo primitivo, que a gente chama de variável. Então, tipos primitivos, ele vai destacar pra gente aqui dentro do processo. Isso faz parte do compilador aqui, né? Tá. E aí, pessoal, se a gente for entrar numa aula exclusiva sobre esse tipo de coisa, a gente vai fazer uma outra trilha. É outra seara já. Isso. Ou, se vocês quiserem, eu posso recomendar alguns vídeos. A gente pode Uhum. recomendar vídeos de alguns outros canais que foquem na parte de programação básica, né? Que te expliquem o conceito. Conceito de variáveis, conceito de lista, conceito de N outras coisas aí dentro desse processo. E aí, agora, o que a gente vai fazer, mano? A gente vai pegar, sabendo que eu tenho esse total de linhas, eu preciso passar uma por uma, certo? E Que vá aí, consultando. Uhum. como que eu faço isso? Eu faço isso utilizando o conceito de loop, né?